Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem? Eu resolvi fazer uma live aqui, não tão longa, de agradecimento a Deus por tantas bênçãos que eu tenho recebido das mãos do Senhor. Eu estava aqui tentando lembrar de situações, de momentos que eu já passei. Eu não posso deixar de ser agradecido cada vez que eu lembro dos livramentos de Deus, das bênçãos do Senhor. O meu coração acelera. Cada passo que nós damos, que é acompanhado pela presença divina, eu sirvo a Deus desde os meus 12 anos de idade. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Tive uma experiência pentecostal muito forte, que eu já contei algumas vezes aqui. Considero todas as pessoas, não posso fazer acepção de ninguém, porque a salvação, ela não vem pela placa de uma igreja. A salvação vem pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu tive um chamado do Senhor, tenho um chamado do Senhor, muito embora atualmente eu não esteja ligado a uma convenção, mas eu estou ligado aos céus. Eu tenho um ministério online, ministério de lives, resgatando os feridos. Tenho grande admiração por alguns amigos, por algumas pessoas, e vamos dizer, por exemplo, entre aspas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi na época que eu aceitei Jesus lá. Eu moro pertinho da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre vou aos sábados lá, não sou membro de lá. E estou comecei ontem, uma campanha de oração, que lá eles estão fazendo essa campanha de oração, sempre fazem na época da Semana Santa, dando ênfase ao Espírito Santo. E até hoje eu fiz uma live falando sobre o Espírito Santo, fiz um artigo científico sobre isso. Mas o meu coração, ele sente-se agradecido. Eu sinto a presença do Senhor de uma forma especial. E Deus tem falado comigo bastante. Hoje o Senhor falou comigo muito através de alguns testemunhos que eu ouvi aqui. E eu me lembrei de um lindo testemunho, entre tantos. Hoje eu sou viúvo, 6 anos e 2 meses já. Deus recolheu a minha esposa. Eu morava em Recife. Naquela época eu fazia Faculdade Federal de Pernambuco. Jair Pedroso, a paz do Senhor, tudo bem? Compartilha a minha live aí, Jair. Eu vou contar algumas bênçãos aqui. Mas aí Deus me trouxe para, eu já ia falar Valparaíso, para Minas Gerais. Quando eu morava em Recife, eu trabalhava no Banco Mercantil de Pernambuco, ganhava muito bem. Tinha 2 anos apenas de casado naquela época. Mas ao ficar desempregado, Deus me trouxe para Coronel Fabriciano, Minas Gerais, onde ali eu fui tendo muitas experiências com o Senhor, muita oração no monte, me envolvi com um grupo de profetas, com um grupo de pessoas que oravam bastante, e creio em revelações, creio em profecias, não somente creio, como Deus também me usa assim. E é por isso, às vezes, que me impede
de eu tomar uma decisão de me fixar numa igreja tradicional que não creia, que não enfatize o Pentecostes ou a obra do Espírito Santo, tal como realmente acontece na vida de todos aqueles que se entregam ao Senhor. Existem igrejas tradicionais, elas têm o Espírito Santo, claro, mas não acreditam no falar em línguas como eu creio ou como acontece comigo. Isso, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha o quê? Eu tinha 12 anos de idade. E quando viemos para Minas, Deus começou a trabalhar na minha vida, para missões e tal, e enfrentando tantas dificuldades, eu fiquei 5 anos desempregado, 5 anos sem nunca poder fazer uma compra, sem poder ir ao mercado, mas Deus sempre providenciando, mas aquilo me atormentava, me inquietava, realmente não era fácil, porém eu morei e o Senhor usou pessoas para me dar casa, para morar sem pagar aluguel, só que a minha casa era cheia, era muita gente orando. E eu me lembro uma vez, já estando em Contagem, no bairro Eldorado, e a minha esposa, Marcelene Marim de Lima Falcão, de saudosa memória, eu ouvi quando a minha esposa falou assim, estou com tanta vontade de comer um frango. Lá em Minas fala frango, o que em Recife nós chamamos de galeto, frango assado. E aquilo me deu uma dor muito grande, assim, uma angústia muito forte no meu coração. Eu tinha o quê? Meus 27 anos, 28 anos de idade. Eu fui ao banheiro, me ajoelhei e ali orei e disse, Deus, Tu estás vendo a nossa necessidade. Não é fácil, é complicado, é difícil. E contei para Deus a história. Gente, mal eu acabei de orar. Uma irmã chamada Irmã Dejanira, que nós morávamos na casa dela, barracão. Lá fala barracão. Eu ouvi quando o grito de uma galinha, né? Ela disse, Irmã Sila, eu estava no supermercado, eu já tinha feito as minhas compras, e Deus mandou isso aqui para a senhora, mandou eu comprar isso aqui para a senhora. Gente, eu chorei. A resposta do Senhor, a resposta de Deus, de uma forma toda especial. Aí eu ouvi um testemunho hoje também semelhante a esse, e eu comecei a chorar. E eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a lembrar, né? E a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é tão bom quando nós nos lembramos dessas bênçãos do Senhor, dessas bênçãos de Deus. E Deus foi assim trabalhando financeiramente, providenciando, ajudando cada momento, cada dia. Deus usava pessoas para levar compra para nós, Deus usava pessoas para comprar roupa, para comprar sapato. E ali Deus somente moendo. Estávamos numa moinha, numa prova muito grande. E isso acontece muito. E lembro-me, eu fui operado de hérnia pela primeira vez. E aí minha esposa falou assim, o que é que você vai comer? Porque só temos arroz e feijão. E quando eu estava no hospital, a operação foi de urgência, eu tive uma revelação de uma irmã, que agora eu esqueço o nome, e ela chegava na minha casa com um Fusca amarelo, com 4 caixas de compras. E eu havia falado isso para minha esposa. Eu disse, Deus proverá, Deus é fiel. Sabendo dessa irmã que eu estava operado, aí ela fez umas compras enormes para mim, para nós, e justo num Fusca amarelo. Levou de um tudo. Não somente arroz e feijão, mas verdura, fruta, carne e comidas para uma pessoa operada que precisa realmente comer. Eu tive uma alegria tão grande ao ver o cumprimento daquela revelação.
E a minha esposa, eu me lembro que ela pegou nos meus braços com tanta alegria e me soltou. Eu todo cheio de pontos. Tudo isso eu lembrei hoje de manhã, essa providência do Senhor, essa providência de Deus. E é por isso que nós devemos trazer. Irmão Jair, tudo bem? Tem uma benção aí para contar para nós, irmão Jair? Digita aí para a gente. E é bom nós trazermos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E tantas coisas eu alcancei do Senhor, o cuidado de Deus, o mover de Deus. Aí Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Escrito pelo profeta Jeremias, em meio à destruição de Jerusalém. E ela representa a escolha consciente de focar na fidelidade e na misericórdia divina, que se renova a cada manhã, que se renova a cada dia. Em vez de nós nos lembrarmos das coisas tristes e dolorosas, ou desesperos que já passamos, mas trazer à memória a misericórdia renovada, o amor e a compaixão de Deus, que são inesgotáveis, cada dia se renova, garantindo assim que a vida continue. E essa fidelidade de Deus, lembrar que Deus é Deus fiel, que Deus não muda, servindo de base sólida em tempos de crises e em tempos de incertezas. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive esta camisa que eu estou usando, faz muitos anos que eu ganhei, eu tinha ido à Bahia. Tem Feira de Santana. Eu tinha ido para a Conceição da Feira, onde a minha irmã morava. E foi ali também que Deus usou essa irmã em profecia para mim e disse: eu tenho um presente muito grande para entregar para você. E eu ganhei dinheiro, uma irmã me deu uma oferta muito grande. E numa outra irmã, ela me deu muitas roupas, muitos sapatos, camisa. Eu tenho as camisas, os sapatos eu não tenho mais, ternos. E essa é uma das camisas que eu ganhei naquela época. Foram muitas, umas 20 camisas, uns 4 ternos, e por aí foi. Então, gente, eu começo assim a meditar no cuidado de Deus, no mover de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmão Jair Pedroso, tudo jóia, tudo bem? Eu vou contar uma bênção aqui de Valparaíso. Quando eu cheguei em Valparaíso foi em 2004. Deus havia usado uma irmã em profecia para mim, por isso que eu creio em profecia, eu creio em revelação. E eu não posso realmente negar aquilo que Deus fez comigo. E mesmo eu ouvindo o testemunho de outras pessoas. E Deus havia usado uma irmã em Foz do Iguaçu, inclusive eu conversei com essa irmã hoje, ela hoje está morando em São Paulo, lembrando para ela uma bênção também que Deus fez. E na época eu estava morando, eu era missionário em Caguaçu, no Paraguai, e enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, eu peguei a minha carteira profissional e vim a Foz do Iguaçu, descobri a casa dessa irmã, e fazia muito tempo, eu a conhecia pessoalmente, que eu não a via, e chegando lá, ela ficou muito contente ao me receber, foi surpresa. Mas vamos orar agradecendo a Deus pela chegada do irmão Nelson, pastor Nelson. E quando ela começou a orar, eu tinha colocado a carteira profissional no bolso da minha calça, e eu saí com o intuito de procurar um emprego, e de abandonar tudo. Aí Deus usou aquela irmã em profecia e disse: homem servo meu, pelo mesmo caminho que tu viesses, volta, porque eu tenho um chamado na tua vida. A gente falou tudo o que eu estava atravessando do outro lado. Eu passei uma semana na casa daquela irmã,
E aquela irmã, ela me levou ao supermercado, juntamente com o esposo dela. Valdinei, tudo jóia, Valdinei. Fez umas compras enormes, aquelas compras, ela pagou táxi, pagou tudo, até que eu chegasse, regressasse, né, para a cidade de Caaguaçu, no Paraguai, que era o campo missionário na época. E aquilo durou mais ou menos uns 4 meses. Hoje eu estava conversando com essa irmã, chama-se irmã Maria Ferreira da Silva, muito amiga. Hoje ela mora em São Paulo. Lembrei dessa bênção. E em 2004 eu cheguei aqui em Valparaíso, São Paulo, também passando muitas dificuldades, sempre na prova. Já havia saído do campo missionário, havia feito um grande trabalho em Foz do Iguaçu, no Paraná. E Deus usou uma irmã em profecia, eu morava no bairro Canguçu. Deus usou uma irmã em profecia para mim, foi na minha casa, não lembro mais o nome dessa irmã. E o Senhor falou, vou eu fazer você voar nas asas, aguarde o convite, eu vou providenciar tudo para você e você vai para um lugar que você nunca viu e vai fazer a minha obra. Passando-se 8 dias, eu estava em Natal, tudo pago, as passagens tudo pago. Passei 45 dias em Natal e deixando a minha esposa aqui com 2 crianças na fé. Praticamente dispensa vazia. E Deus usa uma irmã que hoje ela já está com o Senhor, irmã Zelita, muito amiga. Ela tinha pouco conhecimento conosco, mas Deus usou aquela irmã e disse para aquela irmã, pega, leva umas compras para o Nelson, tal e tal e tal e tal. E a minha esposa telefona para mim e disse, olha, você não sabe o que aconteceu. Veio uma irmã aqui da Igreja Deus é Amor, ela trouxe umas compras enormes. A minha esposa tirou foto, mandou para mim. Eu comecei a chorar e agradecer a Deus. E eu disse para ela, olha, eu ganhei uma oferta aqui. Eu não lembro hoje quanto foi aquela oferta, mas era uma oferta muito boa. Eu fiquei apenas com um pouquinho daquela oferta. E mandei todo aquele dinheiro para a minha esposa. Isso foi Deus usando a vida da irmã Zelita. A partir dali nós travamos uma amizade muito grande, muitas bênçãos. O irmão Jair sabe quem é a irmã Zelita, que ele é casado com a filha dela, a irmã Zelita está com o Senhor. E aí nós começamos a nos envolver com muita oração, com muita coisa, muitas coisas boas. Então, por que que você está fazendo esta live? Porque hoje me deu uma alegria muito grande de lembrar da fidelidade de Deus, de lembrar que Deus é fiel, que Deus ele não muda. E eu tenho um foco no futuro. Muito embora que o futuro não exista, eu devo viver o momento agora. Eu tenho feito lives falando sobre isso. Eu pediria a vocês que estão aí que compartilhassem esta live com outras pessoas. E a esperança que surge ao olhar as promessas de Deus, ao olhar o cuidado de Deus, não fixando a mente apenas nos problemas ou frustrações, mas fixando a mente no momento presente. Estou todo arrepiado falando isso, não dá para vocês verem, mas sentindo assim a presença do Senhor, o agradecimento a Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus que é tão grande, que é tão maravilhosa. E tem uma bênção quentinha da hora aqui para falar com vocês. Hoje eu estou bem, graças a Deus, mas faz mais de 10 dias, até perdi uns quilinhos, perdi 7 quilos. E eu não estava bem. Comecei tomando um remédio que me causou muito mal. Deixei de tomar o remédio, amitriptilina. Faz 3 dias que eu não tomo. E me deu uma tremedeira, me deu uma suadeira, um monte de coisas ruins, sem dormir. E tomei o remédio justamente para ajudar a dormir, passado pelo médico. Eu só sei que eu fui ao banheiro, era 2h15 da manhã, e lembro-me que tentei encontrar para acender a luz, mas não encontrava. E não percebi, mas ao despertar eu estava no chão, estava caído. E eu me lembro que era 2h15 da manhã quando eu saí para ir ao banheiro. E era 2h35, eu olhei o relógio
e estava caído no chão. E eu pensei, uau, caí, não percebi que caí. O que é que houve, o que é que aconteceu? Mas não sentia dor nenhuma, era para ter batido com a cabeça em uma mesa de vidro bem perto, ou num móvel que estava assim também perto, mas eu caí ali no corredor, no assoalho da casa. Aí depois chamei o meu filho, mas ele não me ouviu. O barulho do ventilador no quarto dele, e ali eu comecei a agradecer a Deus. Digo, nossa, era para ter realmente acontecido algo pior. Então essa bênção, ela é bem quentinha. Deus é Deus de livramento, Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de propósito, Deus de compaixão. E nós vemos aí a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a crença de que Deus está próximo, oferecendo esse livramento, essa libertação, e não deixando a tristeza ser eterna. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, por situações cruéis, porém o que é que nós podemos compreender? Que as bênçãos nós temos que agradecer. Relembrar as vitórias passadas, pensar em momentos em que você achou que não conseguiria, mas você superou. Se você venceu ontem, você vence hoje. E eu já passei por momentos difíceis. Eu estou hoje com 69 anos. Mas eu falo igual o Davi. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estou aqui trazendo a memória e contando estas bênçãos para que alguém que vai ouvir esse vídeo, eu também vou colocar no YouTube depois, que a fé possa ser acrescentada e que você seja igual o salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Observe aí a bondade de Deus. Observe o que há de bom ao seu redor agora, um gesto gentil, o apoio de um amigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou o simples fato de você poder recomeçar. Quantas vezes eu recomecei, tenho recomeçado. E é bom recomeçar quando nós recomeçamos com o Senhor, quando nós recomeçamos com Deus. Eu glorifico a Deus porque o Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor é fiel em todos os momentos, em todas as dificuldades. E Deus é bom. Que darei então ao Senhor os benefícios que Ele tem nos proporcionado. É tomar o cálice da salvação, invocar o nome de Deus. E há um hino que diz, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. E o salmista no Salmo 116, versículo 12, ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Esse texto é um dos textos dos maiores estudos sobre a gratidão, sobre o reconhecimento. O reconhecimento dos benefícios, e o estudo ele começa a olharmos para trás e percebermos quantos livramentos Deus já nos concedeu, quantas bênçãos. Eu estou falando aqui com alguém que vai nos ouvir ou que está nos ouvindo. Quantos livramentos, né, Valdinei da Silva? Nem sei de onde você é. Quantos livramentos o Senhor tem concedido? Quantas portas? Quantos livramentos? O Deus do passado é o Deus do presente. Porque ele não foi, ele não será, ele é. É Denildo Santos, querido.
Quantos livramentos, né, Denildo? Quantas bênçãos. E outra coisa, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, todos nós temos os nossos defeitos, temos os nossos erros, mas como nós vamos receber esse livramento de Deus? O contexto do Salmo 116 é de alguém que foi livre da morte e da angústia, livramento. Volto ao Paraguai outra vez, eu preguei muito no Paraguai, e lembro-me de uma campanha que eu fui fazer, uma campanha de libertação, numa colônia chamada Catuetê, perto de La Paloma, lá para o lado de Salto Guairá. E foi comigo a irmã Ana Jorquelina, irmã Maria Ferreira da Silva, minha esposa, o Douglas, meu filho, que era pequenininho, era de colo, e não lembro mais quem foi. Aquelas estradas eram estradas de muita poeira, de muito barro. Quando passava um carro, quando passava um caminhão, você ficava ofuscado pela poeira. E após uma semana de trabalho de libertação, de muita cura, de muitas pessoas libertas, de Luiz Antônio, que Deus te abençoe, querido. Você é de onde, Luiz? E Deus ter feito tantas coisas ali naquela cidade, Catuetê. O irmão presbítero da igreja era o presbítero Zaqueu. Naquela época eu estava na Assembleia de Deus. E quando nós regressamos, Deus me mostrou em sonho um grande livramento de morte. Esqueci daquilo ali. Havia sido que no caminho, na caravana, Maria José Ferreira da Silva, que hoje mora em São Paulo. Ela é brasileira, pernambucana. Ela estava dirigindo aquela caravana. E ela perdeu o controle da direção daquele veículo, daquele carro, por tanta poeira, e ela não via. Ficou tudo escuro. E ao vir um caminhão, ia bater em nós, porque aí ela entrou em contramão, o carro deslizou, e foi terrível aquilo ali. E a minha esposa, eu lembro que ela ficou desesperada, outra irmã também, e eu fiquei assim naquela expectativa, lembrando do livramento do Senhor, quando faltava mais ou menos meio metro para nós cairmos em um abismo. Eu levantei as mãos para os céus e gritei: Jesus! Gente, aleluia! Eu tive a visão de dois seres angelicais com a mão assim. Aquele carro voltou ao normal, nada aconteceu. Aí nós começamos a chorar, começamos a agradecer a Deus. Depois do caso passado, que eu fui chegar em casa, foi que eu fui ficar nervoso, lembrando assim dessa situação e lembrando do livramento do Senhor. Então os livramentos de Deus são maravilhosos, são enormes, são bênçãos. É o que eu falei assim. Esta live é de quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me incentivou a fazer essa live, que aqui não é um estudo bíblico, fiz um estudo bíblico hoje falando sobre a identidade do Espírito Santo. O que me incentivou foi ouvir realmente o testemunho de um pastor, ou outros testemunhos também. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro-me também de um fato que aconteceu, nós estarmos na fronteira, atravessando a Ponte da Amizade, Ponte de la Amistad, em Foz do Iguaçu, para a Ciudad del Este. E naquela época era presidente Stroessner, e levantou-se um grande temporal, uma grande tormenta, que chamam tormenta seca. Eu só via raios, raios e raios, aquele rio ali, Paranazão, ondas enormes se formavam, e lá debaixo da ponte a gente via aquelas ondas gigantes naquele rio, e o ônibus superlotado, o povo começou a gritar, uns oravam, outros chamavam por deuses, outros... E eu ali, eu levantei as minhas mãos, Douglas, o meu filho, eu não lembro quantos meses ele tinha, mas ele era de braço, eu olhei assim para ele e pensei, o ônibus balançava assim, como se fosse voar daquela ponte, e eu disse: Deus, eu não vim ao campo missionário para morrer dentro de um ônibus e ainda mais afogado em um rio. Nos dá livramento. E
Deus ajudou, aquilo foi passando, aquela tormenta chegou, acho que Vila A, foi Vila C, e naquela época destelhou 600 casas. Muitas árvores caídas em Foz do Iguaçu, aquele desastre muito forte. Aquele ônibus passou ali, aquele vento foi acalmando. Eu estou trazendo à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que nos traz esperança. Quem sabe que você que está nos ouvindo neste momento precisava ouvir estas bênçãos, não obstante nós sermos tão falhos, nós somos pessoas realmente falhas, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. São muitas bênçãos que eu tenho aqui lembrando na minha mente, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz em nossas vidas. São dádivas diárias, são situações especiais, são especiações maravilhosas. Então, quando nós lemos este salmo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, esse salmo começa justamente falando sobre livramento, sobre dádivas diárias, da saúde, do sustento, do ar que nós respiramos e, acima de tudo, a nossa salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. E o salmista ele chega a uma conclusão de que não podemos pagar a Deus, pois tudo o que temos já veio dele. A nossa retribuição é, na verdade, uma atitude de entrega. E o salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Tomar o cálice da salvação é aceitar e desfrutar plenamente da redenção que ele nos oferece. Ele oferece para mim, oferece para você, não porque eu seja bonzinho, nem que você seja bonzinho. Há um hino que diz: eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É um hino muito, muito forte, é um hino muito bom, é um hino maravilhoso. E quando Deus olha para nós, Ele olha para nós como obra-prima das suas mãos. Quando o hino diz, eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou, eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Então, gente, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós como pessoas que necessitam dEle, necessitamos dEle a cada momento. Então o que eu tenho que fazer é invocar o nome do Senhor, manter uma vida de oração e dependência de Deus. Eu deixei tudo pela obra missionária. Eu fui ao campo missionário, eu tinha 33 anos de idade. Eu tenho muita saudade do campo missionário. Fiz missão no Paraguai, fiz missão na Argentina, no Uruguai, mas no Paraguai realmente eu morei. E ali o Senhor providenciou tantas coisas. É claro, eu tinha um salário da igreja, Assembleia de Deus, mas aquele salário não alcançava. E ali no meio de um povo de língua diferente, muito embora que eu falasse também o espanhol, como eu falo muito bem,
Mas eu dependi exclusivamente de Deus. Dependi exclusivamente do Senhor. Aleluia. Preguei muito no Paraguai. Deus usou muito a minha vida em cura, em revelação, em profecia. Enfrentei lutas terríveis, lutas enormes. Mas hoje eu tenho um grande amigo que é o pastor Telmino. Hoje ele mora em Foz do Iguaçu. Ele foi um obreiro formado lá conosco. Eu me lembro que eu dava aula de teologia apenas para o Telmo. Ele vai ouvir esta live, ele vai lembrar. Ele tinha o prazer de aprender, eu tinha o prazer, como se fosse um curso enorme teológico, eu passava aquele conhecimento que eu tinha para ele. Hoje ele é um pastor. Tiago Guizo Oliveira. Tudo jóia, tudo bem, querido? O Telmo aprendeu muito. E hoje é um grande amigo, né? Um obreiro. Eu não elevei ele ao pastorado, acho que ao presbitério, não lembro mais. Tem um outro grande amigo que também foi formado comigo, também deu aulas para ele de teologia, que é Santiago Duré Careaga, hoje pastor lá na Argentina. E o Tiago morou dentro da minha casa, o Santiago morou dentro da minha casa também, como o pastor Telmo, na época, a irmã Nadir. Hoje o pastor Telmo tem outra esposa, a esposa dele faleceu, ele é casado com uma senhora maravilhosa lá em Foz do Iguaçu. E o Tiago também casou com uma outra pessoa, casou com uma brasileira. E hoje dirige igreja na Argentina. E nós enfrentamos assim muita providência de Deus, muita providência do Senhor. Lembro-me, eu morava em Caguaçu, na cidade do Paraguai, perto de Assunção, mas nós tínhamos outras igrejas, abrimos outras igrejas ali. Quando eu fui ao Paraguai, tinha poucos membros na igreja. E no meu primeiro ano de pastorado, imaginem, eu batizei apenas 6 pessoas. No último ano que eu fiquei no Paraguai, aí eu batizei, recorde, né? Houve o recorde, batizei 42 pessoas. Mas nós fomos batizar apenas uma pessoa no lugar chamado Finá. E fomos em uma caravana, em um caminhão aberto, né? E passávamos pontes perigosas e tal. E se chovesse ali, era complicado sair. Me lembro que uma vez eu fui a um lugar chamado Cacilha 12 e choveu, e lá eu fiquei 15 dias sem poder voltar para casa. Nesse lugar, Finá, começou a chover muito depois do batismo, muita chuva, muito temporal, muita coisa. E nós adiantamos o horário, subimos naquele caminhão, o pessoal contente, o pessoal feliz, havíamos comido mandioca, carne de porco e um monte de coisas lá, era o que tinha para nos oferecer, aquela alegria tremenda. O Senhor salvou, batizou com o Espírito Santo e houve uma festa, porque fomos batizar apenas uma pessoa. Mas aí aquele temporal, eu disse para os irmãos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Subimos no caminhão e estendemos as nossas mãos, e uns oravam em espanhol, outros em português, outros em guarani. E pedimos a Deus ter misericórdia. Gente, aquela nuvem escura, aleluia. Nós saímos de Finara mais ou menos às 3 da tarde, nós chegamos em casa a umas 2 horas da manhã. E o tempo fechado. Quando chegamos em Caguaçu, quando todos estavam em casa, choveu 8 dias sem parar. E Deus repreendeu aquela tormenta, Deus repreendeu aquela escuridão. Oh, aleluia, eu me lembro desses momentos maravilhosos. Então, gente, eu seria muito ingrato, fiz uma live esses dias, eu seria muito ingrato dizer, eu não vou ser mais pentecostal, não vou acreditar mais em profecia, não vou acreditar mais nesses milagres, porque a minha vida é um milagre. O que eu estou falando aqui não é algo inventado, é algo que eu vivi, algo que eu convivi
dentro da minha casa. Então, pagar os votos, né, é cumprir a fidelidade, com fidelidade, o que nós prometemos ao Senhor na presença de todos. Louvado seja Deus, exaltado seja o Cordeiro de Deus. Quando eu cheguei aqui em 2004, Deus havia usado uma pessoa também em Foz do Iguaçu, irmã Maria Ferreira da Silva, que hoje mora em São Paulo, e disse que eu iria para uma cidade desconhecida, onde eu iria sofrer bastante, mas que o Senhor seria a providência. E Deus, ele me revelou a casa que eu ia morar, tal qual. Deus me revelou, aconteceu, em 2004. Eu vim para Valparaíso, a convite de um pastor, e 15 dias após, o Senhor falou comigo que eu iria ficar aqui nesta cidade. Deus usou um irmão, não vou citar o nome dele, mas naquela época o irmão me deu uma oferta muito boa, que pagou a minha mudança, e a minha esposa lá, com o Douglas, meu filho, resolvendo a mudança, porque nessas alturas a Sueldma já havia vindo com uma irmã que a trouxe para cá, e após 45 dias a minha esposa chega com a mudança. Sofremos muito quando chegamos, mas o Senhor, ele providenciava comida, ele providenciava tudo. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Essa semana até conversei, uma pessoa me falou comigo, disse: eu estou com saudade de almoçar na sua casa. Logo quando eu cheguei aqui, essa pessoa, esse pessoal, também não vou citar o nome, me deram muito apoio, a gente comia churrasco, a gente vivia uma vida assim mais ou menos, porque comíamos na casa dos outros. Eu não tinha salário. E muitas vezes eu quis ir embora daqui. Muitas vezes eu planejei, e Deus sempre falava não, então eu orava por muitas pessoas. Eu estou chorando não de tristeza, eu estou chorando de alegria, de emoção, e lembrando de algumas situações que eu convivi junto com a minha esposa. E a minha esposa, aquela missionária, aquela mulher de fé, aquela mulher pacata, serena, tranquila, ela sempre dizia: Deus proverá. Deus proverá. E o Senhor foi fazendo muitas obras aqui. Muitas obras. E muita gente, orava por muita gente. E resultado é que houve um complô, houve uma inveja muito grande. Alguém me ofereceu dinheiro para eu sair da cidade. Na época, um pastor me ofereceu 3.000 reais para que eu fosse embora da cidade. Eu disse não, Deus me trouxe aqui, e eu vou estar aqui, eu vou continuar aqui. Aí foi aqui que Deus também abriu as portas da faculdade, viu, Luiz Antônio, você que está me assistindo, Tiago Guizo, porque eu havia começado a Faculdade Federal de Pernambuco, não terminei, deixei tudo pela obra de Deus, eu falei isso no início. Resultado é que Deus me mostrou que eu estava na escola José de Castro, eu fazia pedagogia naquela revelação. Mas resultado é que eu fiz letras pela Anhanguera Uniderp Interativa. E logo que eu terminei a faculdade, foram 47 alunos que fizeram a inscrição. Eu fazia 27 anos que eu não sabia o que era um concurso. Eu fiz o vestibular, passei em 9º lugar. Me lembro que matemática, física e química eu não sabia era nada, mas resultado eu passei em 9º lugar. Fiz a faculdade, em 2011 eu comecei a dar aulas. Dei aula durante muito tempo. Fui me preparando, fui fazendo outras pós-graduações. Hoje eu tenho
mais de uma faculdade, ainda estou estudando, não sei para que eu estou estudando mais, mas eu faço 2 pós-graduações em literatura brasileira e artes, e língua portuguesa e literatura, e neuroeducação. Estou fazendo mais essas 3 e mais um curso de terapeuta cristão. Hoje eu não estou dando mais aulas, eu me aposentei por idade. Aconteceram várias situações, aconteceram várias coisas. Eu sei que eu sou um bom profissional, mas a minha esposa sempre dizia, né? Não se preocupe, você vai pegar aula. Essa semana me deu uma saudade muito grande da escola e me lembrei da minha esposa, porque ela sempre dizia isso. Mas eu cheguei a passar no concurso para efetivo, esse último concurso que teve, 380 mil professores inscritos, foram escolhidos 15 mil professores, dentro dos 15 mil era 4 mil e pouco. E resultado, eu fui escolher a cidade, que seria Carapicuíba, mas Deus falou comigo, não, apesar de que eu posso dar aula, entendeu? Eu tenho inscrição para dar aula, também é todo um processo, mas eu posso perceber que eu não estou bem realmente mais para dar aula. Então eu estou fazendo lives, estou pregando na internet. Nas sextas-feiras eu faço várias lives. No Face eu fazia mais. Hoje eu faço pelo TikTok, jogo no Facebook, jogo no canal do YouTube, de maneiras que eu te convido a entrar no meu canal, Nelson Alves de Andrade. Alguém perguntou essa semana, você ganha o que com isso? Eu disse, financeiramente nada, mas sabia que tem como ganhar. Eu digo, eu não sei, nem quero saber. Eu estou fazendo por amor, sempre fiz por amor a obra de Deus. Eu tenho conhecimento que eu estudei, Deus tem me ajudado bastante. Também terminei psicanálise, fiz doutorado em psicanálise. A teologia eu me aperfeiçoei muito mais, quando eu fiz o bacharel, o mestrado, PhD. E o que eu posso oferecer é realmente o meu conhecimento, aquilo que eu posso, aquilo que eu entendo, e mostrar para as pessoas que há um Deus que transforma, que há um Deus que muda corações. Eu não prego nenhuma placa de igreja, vocês observem que eu não cito aqui placa de igreja no sentido de vá para tal igreja, não, porque esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é mostrar para você que há um Deus que perdoa, que há um Deus que opera maravilhas, que há um Deus que está conosco e que há um Deus que derrama bênçãos grandiosas, né? Então a gratidão é como um estilo de vida, sacrifício de louvor, oferecer gratidão constante através das nossas palavras, através das nossas ações, através de ajudar pessoas. Louvado seja Deus. E falar em ajudar pessoas, no ano de 2013, eu fui dar aulas em Guararapes, que é uma cidade aqui perto, no colégio, na escola Aimone Salas. E ali eu procurei ajuda de alguém, essa pessoa me negou ajuda, e Deus usou pessoas totalmente que eu não esperava, que me deram apoio, me deram geladeira, me deram fogão. Uau, mas você não tem tudo isso? Sim, mas eu falava, eu não vou mudar para cá. Aí final de semana eu vinha para Valparaíso, algumas vezes a minha esposa foi para lá, e resultado é que Deus providenciou uma casa para que eu pudesse estar morando justamente meia quadra do colégio Aimone Salas. Deus me ajudou muito, Deus usou vidas para me ajudar, Deus usou vidas para me abençoar, louvado seja Deus. Então a minha gratidão aqui é o sacrifício de louvor, aquilo que eu posso oferecer a Deus, e serviço ao próximo, retribuindo ao Senhor, quando cuidamos, quando abençoamos aqueles que nos abençoam, ou mesmo aqueles que não nos abençoam, mas o mais lindo é você entender que esse grande amor de Deus, que esse grande amor do Senhor, e que esse Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios, é justamente você expressar reconhecimento com humildade,
sabendo que nada pode retribuir plenamente ao amor e à bondade de Deus. O amor de Deus, ele é grande, o amor de Deus, ele é especial. E a nossa resposta é oferecer a nossa gratidão, oferecer os nossos talentos. E eu quero dizer aqui nesta tarde que há um Deus que nos ama, há um Deus que está conosco, há um Deus que transforma o nosso lamento em baile, em alegria. Isaías diz que o Senhor nos guiará continuamente. E você sentir esse guiar do Senhor, você sentir esse processo do Senhor, né? O Senhor te guiará continuamente. Deixa eu ver esse versículo aqui. E quando eu leio esse versículo, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos. Em quantos lugares Deus providenciou roupa, Deus providenciou passagens, Deus providenciou alimento, saúde, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que vai me ouvir, que o Senhor nos chamou para edificar. É o ministério da reconciliação. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Esse é o Deus que eu estou te apresentando aqui. É o Deus que nos faz saltar de alegria, que nos faz saltar de prazer. Louvado seja Deus. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantos livramentos o Senhor já me concedeu? Não era para eu estar vivo, mas o Senhor já me concedeu muitos e muitos e muitos livramentos. O Senhor é bom o tempo todo. Eu tenho meu filho, nasceu em 1988, e lá no campo missionário, e ele teve, por um susto que ele teve, veio-lhe uma convulsão muito forte, e o meu filho ficou 1h20 sem vida. E eu ali ajoelhado naquela cama também em Caaguaçu, eu com aquela criança gelada, saiu uma espuma da boca dele, os olhos saíram um negócio lá, se fecharam os olhos, procurava pulso, não tinha, a minha esposa desesperada, e eu com ele nos braços, Douglas Patrick Falcão de Andrade. Eu dizia: sopra, ó Espírito da vida. Eu me lembrei da visão do Vale de Ossos Secos. E eu comecei a profetizar vida na vida do meu filho. Depois de 1h20, eu sei que foi 1h20 porque o irmão que morava na minha casa, assim ao lado, só separava uma porta de tábua. Ele também começou do outro lado, orando. E 1h20, Douglas voltou à vida. Hoje meu filho tem 37 anos. Eu sei que ele é filho da promessa, que o Senhor tem uma promessa na vida dele. Isso aconteceu lá no Paraguai. O Deus da vida estará aqui nesta tarde. O Deus que ressuscita estará aqui nesta tarde. O Deus que te dá saúde estará aqui nesta tarde. O Deus que tem nos chamado estar aqui nesta tarde. E Deus, Ele tem um chamado na tua vida. Você que vai me ouvir, você está me ouvindo, apenas obedeça ao chamado do Senhor. Obedeça o chamado de Deus. Eu vou estar terminando aqui. Mas dizendo para você que seja agradecido ao Senhor, seja agradecido a Deus de uma forma toda especial. E obedecer ao chamado de Deus é um ato de amor, é um ato de fé, é um ato de renúncia, fundamental para um relacionamento íntimo com o Criador.
Mas na igreja adventista, eles têm um momento na escola sabatina chamado Provai e Vede, quando há tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que alcançaram bênçãos, de pessoas que alcançaram a misericórdia do Senhor. Hoje mesmo eu estava ouvindo que um amigo meu, advogado, mandou para mim sobre Provai e Vede, o testemunho de uma irmã falando de um milagre que Deus concedeu para ela após 9 anos. Então, gente, esse chamado envolve confiar na direção divina, mesmo sem entender o destino ou as circunstâncias, visando a obediência à palavra do Senhor. E traz um propósito, traz bênção, traz amadurecimentos. E o chamado é um propósito, é um dom, é uma missão específica, que exige uma entrega do nosso coração. E nós temos a obediência como prova de amor. Obedecer não é apenas seguir regras, mas é demonstrar o nosso amor para com o Senhor. Nós vemos Abraão, ele obedeceu, Abraão capítulo 12, versículo 1 ao 9, é um exemplo máximo de chamado, ele deixou tudo, e renunciar é abrir mão da própria vontade e dos desejos da carne. Eu tenho ainda muita vontade, eu estou com 69 anos, mas eu ainda teria o prazer, se Deus me abrisse as portas, para eu ir à África, passar pelo menos uns dias lá, fazendo a missão que eu tanto desejei fazer na África. E na época, os planos foram mudados, eu fui ao Paraguai, eu tive um período até na missão Antioquia, em Belo Horizonte, mas não deu certo, mas Deus nos enviou ao Paraguai. E a fé é seguir justamente, Marli Leal, tudo jóia, a fé sem entendimento é seguir a direção de Deus, mesmo quando o vento seja contrário, mesmo quando você não entenda. E mudança de direção, estar disposto a deixar a sua zona de conforto, sair da sua terra para fazer a vontade de Deus. Foi o que eu fiz no ano de 1988, deixando tudo no Brasil, indo fazer a obra do Senhor no Paraguai. Só que 27 anos após, Deus me concedeu tudo aquilo que eu perdi. Me concedeu 4 vezes mais. Lembro-me um dia, quando eu estava lá no Paraguai, Deus usou um irmão em profecia também, por isso que eu creio em profecia, e o Senhor disse, eu tenho uma cadeira preparada para você, eu tenho um local preparado para você. Eu vou colocar o sino meu de doutores e mestres. Gente, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em Araçatuba, na Unitoledo, docência no ensino técnico superior, quando eu sentei naquela sala, eu estava ouvindo a voz daquele irmão profetizando. Eu vou colocar você no meu de doutores e mestres. E foi o que aconteceu. Então, nós temos esse propósito. O propósito é fazer a vontade do Senhor, fazer a obra de Deus. Alguém que está me ouvindo, se quiser oração, pode me procurar no privado. Eu faço oração por telefone, não vou cobrar nada, Deus me livre. E também aqui em Valparaíso, eu continuo agora com tempo de sobra para fazer lives, para estudar a palavra de Deus e para fazer a obra do Senhor sem placa de igreja, tá? Sem placa de igreja. E concluindo tudo isso, é obedecer o chamado do Senhor. O chamado de Deus de uma forma maravilhosa. Eu quero terminar aqui cantando a letra desse hino aqui, Sublime Amor. Deixa eu buscar aqui. E eu vou colocar a música também, se porventura exigirem direitos autorais, no final eu desfaço. Mas escutem bem. Estou passando a propaganda aqui, deixa eu tentar tirar. Como é que eu tiro?
Escutem bem, Deus é bom. E amor de Deus que a vida não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, teu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão, e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e apenas de o deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, a esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Celso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição, em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Louvado seja Deus, Pai amado, Pai querido, exaltado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua palavra é fiel, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas de uma forma toda especial. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida neste momento, por pessoas, ó Pai, que estão aí realmente ouvindo a tua palavra, ouvindo estas bênçãos, ó Deus. Eu quero, ó Pai, que o teu nome ele seja glorificado, seja exaltado. Eu te agradeço, Senhor, por tão grande salvação. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és Deus, porque tu tens derramado tantas bênçãos, tantas maravilhas, Senhor, incontáveis, o teu amor sublime, o teu amor maravilhoso. Jesus, eu quero te agradecer por cada vida que me ouviu, por cada vida que vai me ouvir. E eu peço a teu Deus que me dê saúde. Eu peço a ti, nesse momento também, Senhor, pelo irmão da irmã Maria lá em São Paulo. Tira aquele homem do leito da enfermidade, Senhor. Hoje nós oramos por telefone por aquele Senhor, que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre aquela pessoa. Eu te peço, ó Deus, por cada vida também aí que me assistiu, que me acompanhou. Peço pelos meus filhos, pelos meus netos,
genro, nora. Eu peço, Senhor, pela cidade de Valparaíso, guarda esta cidade, ó Deus. Eu peço a Ti pelo Brasil, abençoa, levanta missionários. Eu peço a Ti, Senhor, pela minha vida. Dá-me mais de Ti. Ensina-me a ser cada vez mais agradecido, Senhor. Abençoa aí o Tiago Guizo, o Luiz Antônio, o Edenildo, Senhor, a Marli Leal, tanto quantos nos ouviram nesta tarde. Para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus.